Bom pessoal, hoje a gente vai fazer a prática com hidrogel. É um insumo que nós estamos utilizando justamente para conservar a água ali por mais tempo no solo e aumentar ali a vida útil da planta em períodos que estamos em maior escassez na região amazônica. Aqui a gente tem um polímero, a dosagem dele é em torno aí de 5 gramas por litro. E aí a gente tem uma tampinha aqui para fazer a deposição no ambiente, tá? E aí a partir dele que a gente vai ver que a textura desse material chega a algo parecido com isso aqui, tá? Como se fosse realmente um gel, algo parecido como uma gelatina. E esse material, por um período médio no ambiente, vai liberando água gradativamente na zona radicular dos vegetais. A partir daí, o organismo consegue ter um desenvolvimento mesmo em períodos de escassez, além de proporcionar um conforto térmico ali na rizosfera, tá? Então, ele é fundamental para a gente diminuir a perda de planta nesse período de verão intenso. Então, o Christian vai mostrar para a gente como é que a gente faz na prática essa dissolução dele, para ele chegar na textura que a gente almeja. Tudo bem? São aproximadamente 2 tampinhas dessa por litro. A gente já tem a quantidade aqui no balde de 5 litros, tá? Daria aproximadamente aí 10 tampinhas. E aí, conforme ele vai jogando, depois a gente vai mexer para ele aumentar a absorção e espera-se aproximadamente aí meia hora para ele chegar numa textura estabilizada, tá? A partir daí a gente pode fazer a deposição dele na área, que a gente vai mostrar direitinho como é que é o processo, tá bom? Lembrando que aqui, conforme o teor salino da água, tá? Ela pode atrapalhar um pouquinho a absorção do hidrogel normal. E aí a gente consegue ajustar esse equilíbrio colocando às vezes 1 ou 2 tampinhas a mais para chegar na textura desejada, tá bom? Quando o teor salino está um pouco alto, ele normalmente atrapalha um pouco a absorção e aí a gente coloca um pouquinho a mais só para estabilizar o gel, tá? Ele começa a ficar nessa textura meia gelatinosa, parecendo uma goma nesse momento, e depois que ele estabiliza de fato, ele fica na textura mostrada aqui ao lado, tá? Lembrando que demora um pouquinho. Aí vocês podem ver que ele a calda já está engrossando, o Christian está mostrando aí, e logo ele chega no padrão desejado. Não chega a ser um produto que faz mal, tá? Porque ele tem uma degradação média aí de 6 meses, dependendo do tipo de solo, dependendo da exposição dele, tá? Então é um produto que não oferece nenhum tipo de risco aí ao meio ambiente, tá bom? Existem dois métodos de fazer, Esse aqui é o primeiro método, quando o agricultor está com um pouquinho de pressa para fazer, ele já leva água e despeja o hidrogel em cima, tá? Ele é mais rápido. E existe um segundo método que a gente observou que ele acaba sendo mais eficiente, que é o quê? Você jogar o pozinho na garrafa e aos poucos ir jogando água numa mangueirinha, ele vai aumentando de forma homogênea também, tá bom?
Aqui, lembrando que a gente vai passar meia hora para esperar estabilizar. Aqui a gente já tem um produto estabilizado para a gente fazer o uso em um dos berços aqui próximo, para a gente ver como deve ser colocado adequadamente ali na plantinha. Tá bom? Esse é o material estabilizado que a gente tem. A gente vai fazer a demonstração para vocês agora, tá bom? Pessoal, aqui agora a gente vai fazer o uso do hidrogel, tá? Lembrando que a gente tem algumas práticas que é fundamental a gente fazer em algumas espécies, como é o caso do cupuaçu. A gente diz tecnicamente que quanto maior a área foliar, maior é a perda de água. E aqui vocês observam, ó, que a gente cortou as folhas justamente para diminuir a transpiração do vegetal e favorecer, né, a fixação de água distribuída ali ao longo do caule e das raízes. Então isso aqui já vai diminuir o estresse do vegetal no campo, principalmente em uma área que já está sombreada. Então a gente prolonga mais ainda a vida útil desse organismo, tá? Aqui a gente vai fazer uso do hidrogel. Qual é a quantidade que a gente está utilizando? Aproximadamente 1 litro por berço cavado aqui do lado. Por quê? Já é uma planta que está estabilizada a zona radicular, ela precisa algumas vezes de um suporte hídrico maior do que mudas mais jovens, e aí aproximadamente 2 litros de biofertilizante é suficiente para trazer conforto térmico e disponibilidade de água a médio prazo para ela ir se mantendo, tá? Além disso, nesse biofertilizante, você pode, nesse hidrogel, você pode enriquecer ele com biofertilizante, porque além de água, você também vai estar disponibilizando nutrientes solúveis, tá? Para ela ir se nutrindo, se fortalecendo e se desenvolvendo em um período de verão, tá? Lembrando que o enriquecimento que a gente recomenda é com biofertilizante, porque ele já tem ácido úmico, ácido fúlvico, uminas, que vão potencializar e induzir resistência natural no vegetal. A partir disso, a gente consegue cobrir esse material com terra, mantendo mais ainda a umidade no ambiente, e após a cobertura com terra do hidrogel, a gente finaliza com material orgânica para trazer o máximo de conforto ali para esse indivíduo. Tudo bem? Ó, aí vocês podem ver o Christian, após colocar hidrogel, usar terra para proteger, ele está utilizando a matéria orgânica justamente para aumentar a eficiência desse material. Além disso, né, essa matéria orgânica em si vai disponibilizar também macro e micronutrientes a médio prazo, tá? Com a decomposição, e também vai manter um pouco mais de umidade devido à intensidade luminosa não atingir diretamente o solo. Ela naturalmente consegue proteger mais ainda a umidade nesse ambiente, favorecendo ali o desenvolvimento da cultura para as áreas que ainda não possuem um sistema de irrigação. Essa hoje demonstra ser a melhor alternativa para o desenvolvimento das plantas. Para aqueles indivíduos que possam utilizar hidrogel, a gente recomenda que, caso queiram fazer uso de biofertilizante, você utilize o pozinho primeiramente, coloque a dosagem de biofertilizante concentrada para que esse sal adentre ali aquele polímero, e em seguida adicione mais água para ele expandir. Por quê? Aí a gente consegue fazer com que esses nutrientes sejam liberados gradativamente. E a gente tem uma maior eficiência desse insumo. Por quê? Se a gente faz ele e joga biofertilizante por cima depois, a gente não consegue atingir a mesma textura. Ele fica com uma textura um pouco mais arenosa. A gente perde, entre aspas, um pouquinho de hidrogel, porque diminui o poder de absorção dele. Quando a gente induz primeiramente a absorção de bio e depois enriquece com água, a eficiência acaba sendo maior. Então essa seria uma recomendação para os indivíduos que utilizam ele terem um melhor resultado no campo.